Então vamos à palavra de hoje. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo de número 1. Nós estamos naquela série de pregações e meditações da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos ler o verso 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela sua própria fé. Por que nós estamos meditando nesta carta de Paulo aos Romanos? Para mim ter clareza sobre aquilo que é o Evangelho, ter uma compreensão clara sobre o que é o Evangelho, eu preciso conhecer a carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo, ele, através desta carta, ele expõe aquilo que é Evangelho. Eu tenho falado sempre isso: Evangelho não é pegar textos do Velho Testamento e dizer que aquilo é Evangelho. A Bíblia toda é inspirada por Deus? Sim, a Bíblia toda é inspirada por Deus. A Bíblia toda é a palavra de Deus, mas é claro que é a palavra de Deus. Mas o Evangelho, você que ouve isso, eu quero que você dê atenção. O Evangelho não é a Bíblia toda, o Evangelho está nas cartas de Paulo. Paulo mesmo, em Gálatas capítulo de número 1, ele disse que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então a Bíblia toda é inspirada por Deus, mas o evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo, e ele, mais do que todos os apóstolos, trouxe esse mistério que estava oculto da geração passada. Então eu tenho que entender. Eu posso chegar para você e falar: olha, vamos pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. É bonito, ela teve uma fé, ela foi curada, ela teve uma fé para aquele momento, ela foi curada. Mas o que a mulher do fluxo de sangue compreendeu do Evangelho? Ela não compreendeu nada. O que ela compreendeu da justificação? Ela não compreendeu nada, porque ainda não havia sido revelado isso. Posso chegar para aquele leproso que foi curado por Jesus, está ali em Mateus capítulo 8. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu iria dizer assim: você que era leproso, você foi curado por Jesus. Foi curado, foi maravilhoso, ele tocou em mim, eu fui curado instantaneamente. Mas se você perguntasse para o leproso a respeito do Evangelho, me fala um pouquinho sobre a redenção. A única coisa que ele poderia te dizer era isso: olha, a redenção para mim, eu estava doente, meu corpo estava estragado com lepra e eu ia morrer com isso, então ele me curou. Mas ele não poderia te dizer nada sobre a redenção eterna que foi revelado ao apóstolo Paulo, que isso só foi manifesto depois da cruz. Não leve a mal porque eu estou repetindo isso. Se eu fosse lá pro Naamã, que era leproso, lá na velha aliança, e perguntasse: Naamã, você teve uma cura extraordinária, ele ia dizer assim: não, o profeta mandou eu dar os 7 mergulhos, e eu dei os 7 mergulhos, foi maravilhoso, eu estava indo embora, não acreditando em nada, porque ele não me recebeu. Eu queria que ele fizesse uma honra para mim, estendesse a mão, fizesse alguma coisa, mas ele nem apareceu, ele só falou assim: vai lá, dá 7 mergulhos no Rio Jordão e está tudo resolvido. E eu ia indo embora e não ia fazer isso, mas aí o meu orientador aqui, o meu conselheiro, disse: seria algo difícil chegar lá e dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Eu fui e mergulhei no 7º, eu saí curado. Se você perguntasse para Naamã, que está lá na velha aliança, o que você conheceu da reconciliação, Naamã? Você teve uma cura extraordinária. Ele não ia poder te explicar nada. Eu estou trabalhando assim, que nem falar com criança, para que todos entendam. Ele não ia poder te dizer nada sobre a reconciliação, sobre justificação. Ele só conheceu uma cura física.
E a palavra de um profeta, nada mais que isso. Ele não conheceu o que iria acontecer depois da cruz. Será que você entende isso? Você que nos assiste pelo YouTube, você que está aqui presente, isso é uma coisa tão simples e ao mesmo tempo uma coisa tão difícil de fazer as pessoas entenderem. Principalmente quem viveu muito afundado na teologia vai ter uma dificuldade enorme de entender isso. Mas o Evangelho é revelado depois da cruz. Então, por isso que nós estamos trabalhando nesta carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo vai fazer uma exposição até o capítulo de número 9 e 10, ele vai fazer uma exposição daquilo que é Evangelho. Daquilo que é Evangelho. Então nós lemos aqui, vou ler de novo os mesmos versos. Pois não me envergonho do Evangelho. Pregamos isso na penúltima live. Nós explicamos que Paulo estava rodeado de inimigos que eram contra ele, e ele não se envergonhava de estar sozinho diante de uma grande adversidade, não se envergonhava do Evangelho. Depois ele diz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora ele diz uma coisa interessante que se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua própria fé, ou por meio da fé, ou por fé. Então vamos trabalhar um pouquinho, para nós entendermos o que Paulo tem em mente. Nós vamos ficar várias lives nesses dois versos. Mas o que Paulo tem em mente quando ele fala que não se envergonha do Evangelho? Paulo sabe que a velha aliança se cumpriu na cruz. Paulo conhece todos os textos do Velho Testamento que apontava para um futuro que falava quando Cristo viria e que se cumpriu na cruz. Paulo sabe de tudo isso. Quando Paulo fala não me envergonho do Evangelho, ele sabe que o Evangelho começa da cruz para frente, e o Evangelho tem como fator principal o Cristo crucificado e aquilo que ele fez na cruz. Então vou dar a mesma ilustração que eu tenho dado sempre. É como montar o quebra-cabeça. Qual é a parte principal do quebra-cabeça? A parte principal é o centro do início da montagem. É Cristo crucificado e a obra da cruz. É a peça principal que você vai pôr no meio da imagem. E agora você vai começar a juntar todas as verdades que o Evangelho mostra. Você vai encontrar uma peça aqui e vai moldando ela no Cristo crucificado. A primeira peça é Cristo crucificado, a obra da cruz. E depois você vai encaixando todas as demais peças. Você vai trazer a justificação, a redenção, a filiação, herdeiros de Deus, a reconciliação, o selo do Espírito Santo. E você vai trabalhando e construindo em volta da pedra principal, da parte principal, que é o Cristo crucificado. Aí você vai trabalhando nas cartas de Paulo, vai montando tudo ao redor da peça principal. E depois de um tempo você vai ter uma visão do que é Evangelho. Quem não foi construído por dentro com esse conhecimento, olha, isso é sério que eu estou dizendo. Quem não foi construído por dentro, lá no Espírito, com esse conhecimento, não entende que é Evangelho. Ele faz uma mistura do Velho Testamento com o Novo. Para ele, essa mistura de lei e graça é o que ele vive. Aquele que não foi construído, não foi ensinado lá dentro sobre esse assunto, esse leitinho que nós estamos pregando, esse arroz com feijão, sinto em dizer, ele não vai ter nem certeza de salvação. Ele nem sabe que foi liberto do império das trevas. Ele vai participar de campanha de libertação, ele vai subir no monte, descer do monte, fazer voto, fazer sacrifício. Quem não foi construído por dentro com essa verdade, ele não sabe ainda o que é Evangelho. Ele pensa que Evangelho é tudo que se fala de Jesus. É Velho e Novo Testamento misturado. Por isso a importância, meus irmãos, quando eu falo isso, eu tenho uma convicção profunda aqui no meu coração, apesar de nada ser, e eu sei, e isso leva tempo, até uma pessoa ter a mente renovada,
com o conhecimento do Evangelho não é coisa de uma semana, de um dia, é coisa de anos. E eu ainda encontro pessoas nos dias presentes que ouviram isso há anos e ainda não entenderam, ainda voltaram para trás, voltaram para as velhas pregações, voltaram para aquilo que ainda não é Evangelho. Então, enquanto isso não for construído dentro de nós com a verdade, a pessoa vai ter muita incerteza, muita insegurança, ela vai estar preocupada com o tempo do fim, ela está assim: Jesus vai voltar, Jesus não vai voltar, meu Deus, é o tempo do fim, a marca da besta, o que está acontecendo? Olha a Covid, ela vai estar numa pane na cabeça dela, com medo de um monte de coisa, porque ela não sabe que nós já somos salvos. E o verdadeiro salvo não tem que se preocupar com a volta de Jesus, porque está garantido que ele é salvo, ele já é salvo. Ele não vai ser deixado para trás. Ele pode estar assistindo aquele filme, deixado para trás, aí aquele filme vai aparecer, aquele monte de crente da igreja, mas tinha alguns que eram sério, verdadeiros, e outros que não eram, e aqueles que não eram não levavam muito a coisa séria, e ficou um monte de gente para trás, e os verdadeiros foram embora. Ele não tem que se preocupar com isso, porque ele já é salvo, ele já passou da morte para a vida. Ele não tem que se preocupar com Apocalipse. Apocalipse não é Evangelho. Apocalipse não é o Evangelho da graça de Deus. Ele não tem que se preocupar com medo daquilo. Um dia desses recebi uma live de um irmão que dizia assim: pastor, a minha vida mudou depois que eu comecei a entender o Evangelho da graça de Deus. Mas olha, chegou um irmão aqui questionando tudo isso que o senhor fala. Ele disse assim: lá em Apocalipse está escrito assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu fiquei meio balançado. Aí eu perguntei para ele assim, eu fiz uma pergunta: onde está escrito que coroa é salvação? Onde está escrito que coroa, se você perder a coroa vai ser tomada de você? Onde está escrito? Mostra um verso na palavra de Deus que coroa se refere à salvação eterna, que alguém vai tomar a coroa de você. Se você não guardar por obras o que você tem, a sua coroa vai ser tomada e você vai perder a salvação. Quem disse que coroa é salvação? Eu falei: mostra, evangelho, a salvação não tem nada a ver com coroa. Salvação tem a ver com o evangelho. Vocês estão entendendo? Então Apocalipse não é Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus eu encontro nas cartas de Paulo. E se você quer saber da volta de Jesus, leia 1 Tessalonicenses 1 e 2. Ali ele vai falar sobre arrebatamento da igreja. Nós, os salvos, seremos arrebatados. Os salvos. Entende o que eu estou dizendo ou não? Não temos que temer, viver nessa paranoia. Para nós, o que está acontecendo é maior alegria. Para nós, a dificuldade do tempo do fim é motivo de regozijo. Para nós que conhecemos o Evangelho da graça de Deus, esses acontecimentos finais é alegria. Por quê? Porque a nossa redenção deste corpo está próxima. Você tem que se alegrar, não temer. E quem é salvo vai saber como suportar as coisas difíceis do tempo do fim. Vai saber porque ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Ele é um salvo. Cristo habita nele através do Espírito Santo. Será que vocês entendem isso? Então, coroa não é salvação. Mas quem não entende o Evangelho está lá aterrorizado pelo apocalipse dos nossos dias. Mas vamos lá, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Então eu tenho que ter clareza sobre as coisas que se cumpriram. Eu tenho que ter clareza sobre a mutação, a mudança da velha aliança para a nova aliança. Eu tenho que ter clareza que uma coisa terminou e outra começou. Eu tenho que ter clareza que a velha aliança acaba na cruz. Você que é da igreja não precisa ouvir muito isso, mas tem centenas na internet que precisam ouvir isso diariamente. Eu tenho que ter clareza que a velha aliança acabou na cruz e uma nova aliança começa depois da cruz. Para mim ter clareza sobre isso, eu tenho que compreender as coisas que se cumpriram. Então, vamos para a palavra de Deus, vamos lá, Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo de número 24, para te explicar o que Paulo está dizendo.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então vamos ler versos 44 e 45. Lucas 24, 44 e 45. Esse capítulo está falando daqueles discípulos no caminho de Emaús. Jesus apareceu para eles, Jesus não foi reconhecido com eles, aquele acontecimento todo. Mas no versículo 44, Jesus diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Isso antes da cruz. Importava que se cumprisse, olha, preste muito atenção, isso aqui é uma chave. São essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Olha a velha aliança aqui, ó. Na lei de Moisés. Então tudo que a lei, todos aqueles rituais da lei, tudo aquilo que apontava para Cristo, referente à lei, se cumpriu. Nos profetas, tudo que os profetas, maiores ou menores, está ali na velha aliança, falaram a respeito de Jesus Cristo, se cumpriu. E nos Salmos, tudo aquilo que foi profetizado nos Salmos, o sofrimento do Messias, a sua dor, aquela coisa toda, se cumpriu. Então olha lá, vou ler de novo esse verso aqui. A seguir, Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Olha lá, aonde? Na lei. Tudo que estava na lei foi cumprido. E nos profetas foi cumprido. E no Salmo foi cumprido. Foi cumprido ou não foi? Não está escrito aqui? O que é uma coisa cumprida? Por exemplo, você deve lá R$2.000. Você vai no banco, cumpre o pagamento daquilo. Pagou os R$2.000. Cumpriu o pagamento, a dívida não existe mais. Acabou. O seu credor não pode te cobrar mais nada, porque você cumpriu o que precisava ser cumprido. Você foi lá, pagou a dívida, e a dívida não existe mais, se cumpriu o pagamento da dívida. Então o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos que ainda não tinham entendimento, estavam frustrados, não tinham entendido porque ele tinha morrido, agora eles tinham visto ele ressuscitar, não entendiam nada. Jesus está dizendo que tudo que estava na velha aliança referente a ele, na lei, nos salmos e nos profetas. Jesus está dizendo que Gênesis 3,15, quando Deus disse para a serpente: vai sair uma semente da mulher, esta te ferirá a cabeça, você vai ferir o calcanhar. Antes que existisse lei, que a serpente seria ferida e destituída na cabeça esmagada, se cumpriu. Então uma coisa cumprida, acabou, não existe mais, foi cumprida, deixou de ter validade, deixou, não existe mais, acabou, se cumpriu na cruz. Quisera que todos vocês que estão ouvindo esse leitinho aqui, porque isso é o leitinho do Evangelho, tudo isso se cumpriu na cruz. Uma coisa cumprida, acabou. Se cumpriu, não cumpriu. Não está escrito aqui? Então por que eu vou voltar para a velha aliança, pegar toda aquela coisaiada que está lá, aquele judaísmo, e querer misturar com o Evangelho? Aí está a grande teia, a grande rede, o grande véu. Enquanto não cair isso dentro da pessoa, ele é confuso. Porque eu vou pegar coisas que o próprio Deus cumpriu e eliminou, pôs de lado, e trazer de novo para depois da cruz e dizer que aquilo é Evangelho. Como é que Deus se comunicava com o pessoal da velha aliança? Através de uma aliança que ele fez, que era a velha aliança, não é? Então tudo que Deus tratava com aquele povo, ele vinha através. Quando a lei surgiu a velha aliança, Deus se relacionava com aquele povo baseado na aliança que ele tinha feito com eles. Quando Deus tratava com Davi, era baseado na aliança. Você pode ver que Davi, quando tinha vitórias, matava 1.000 bois, 2.000 bois de sacrifício, uma loucura. Então era a forma de Deus se relacionar com aquele povo através da aliança que ele havia feito com eles.
Agora, quando Cristo vem, estabelece a nova aliança. E ali na ceia ele fala: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Isso precede a ida dele para a cruz. Então, quando ele vai para a cruz, uma nova aliança é estabelecida. Então, a velha aliança é cumprida. Como é que Deus se relaciona com cada um de nós agora? Ele não vai mais na velha aliança se relacionar conosco. Ele vai se relacionar conosco através da nova aliança. Ele pôs um fim na velha aliança e tem uma nova forma de se relacionar com cada um de nós. Como que ele se relaciona com cada um de nós? Através da nova aliança, através do sangue de Jesus Cristo. Mudou a aliança, mudou a forma de Deus se relacionar com cada um de nós. Então, como que Deus se relaciona comigo agora? Ele vem comigo, se relacionar comigo, com você, através da nova aliança, das verdades da nova aliança. A velha foi cumprida e foi posta de lado. Então nós lemos aqui em Lucas: para que se cumprisse tudo que de mim está escrito, aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. Então se cumpriu, se cumpriu. Vamos lá, João, vai um pouquinho para frente. João, capítulo de número 19. Nós vamos ver outra coisa interessante ali. João 19, vamos ler a partir do verso 28. Preste muita atenção nisso, isso é significativo. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, agora vem a palavra consumado. Falamos da palavra cumprir, agora vem a palavra consumado. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, olha lá, para se cumprir o quê? A Escritura. Qual Escritura? Quando Jesus está dizendo isso, não tem nada da nova aliança escrita. A nova aliança nem começou. Não tem nenhum registro do Novo Testamento. Que escritura que ele tem em mente quando ele diz: vendo que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura? A Escritura, a velha aliança. No tempo de Jesus estava escrito até Malaquias. Então Jesus está na cruz, o sacrifício perfeito, o sangue derramado. Quando ele chegou neste ponto, que ele viu que tudo estava consumado, o que se consumou? O que nós lemos em Lucas: tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Quando ele está ali na cruz, ele vê que tudo havia se consumado para se cumprir a Escritura. Então vai se cumprir tudo aonde? Na cruz. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: olha lá, está consumado, acabou. O que é uma coisa consumada? Se cumpriu tudo, se consumou, acabou, está consumado. E inclinando a cabeça, fez o quê? Rendeu o Espírito. Então, meus irmãos queridos, só por revelação que a gente entende isso. Se Deus não abrir o entendimento da pessoa, lá no espírito dela, fazer com que ela compreenda isso, ela nunca vai entender isso que está nos olhos dela escrito na palavra de Deus. Então ali na cruz tudo se consumou. Então ali Jesus morreu e dali para frente se começa a nova aliança. Quero pegar dois textos do Velho Testamento. Vamos lá para Isaías capítulo 9. Isaías teve uma visão, uma compreensão daquilo que viria a acontecer na cruz. Vamos lá, Isaías capítulo 9. Vamos ver aqui, nós cantamos isso num louvor hoje, olha. Isaías 9 está falando sobre o filho que Deus daria, o reinado que ele traria. E no verso 6 ele está dizendo isso, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, está dizendo que nasceria uma criança aqui. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o que? Era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o reinado estaria sobre o seu ombro. E Isaías aqui dá um nome para ele, ó. Olha lá, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Isso foi o que Isaías compreendeu. Agora, quando Jesus nasce, esse nome não é dado a ele. Eu quero que você entenda a diferença. Jesus Cristo é maravilhoso, é. Ele é conselheiro, é. Ele é Deus forte, é. Ele é Pai da eternidade, é. Ele é príncipe da paz, é. Mas não é esse o nome dele. Não é esse o nome que foi dado para ele na nova aliança. Vamos lá. Lucas capítulo de número 1, volta lá. Lucas capítulo de número 1. O anjo está conversando com Maria, vem trazer a revelação para ela que ela vai engravidar. O ente querido que vai nascer dela será chamado Filho de Deus. Ela tem dúvidas porque ela não sabe como isso vai acontecer, mas nessa instrução do anjo, no verso 30, o que ele diz? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome do quê? De Jesus. Então Isaías teve aquela, antes da cruz, olha, ele será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, mas ele não enxergou nada, que o nome daquele menino que ele profetizou que viria, seria Jesus. Qual é o nome que foi dado a ele depois da cruz, quando ele nasceu? Não, isso antes da cruz. Foi chamado Jesus, não foi chamado aqui conselheiro. Aquilo eram os seus atributos, aquilo que ele era. Agora vem a nova compreensão da nova aliança. O que diz lá em Filipenses? Pelo que Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Qual o nome que se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra? Não é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso. Isso é o que ele é. Mas na nova aliança o nome dele é Jesus Cristo, é Jesus. Esse é o nome reconhecido nos três níveis: céus, terra e debaixo da terra. Então, repare bem, Isaías teve a visão que o menino viria. Eu quero que você entenda o que se cumpriu. Mas ele não teve precisamente certo o nome de Jesus Cristo. Não foi revelado isso a ele. Volta lá. Isaías 53. Vamos lá para Isaías 53, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Ele teve esta compreensão, esta visão para o futuro, não para o seu tempo. Isaías 53, vamos ler aqueles versos famosos de Jesus na cruz, a partir do verso 3, vamos lá. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Jesus está ali na cruz. Olha lá, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. O que ele fez na cruz? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pisaduras ou chagas, dependendo da tradução, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, até aí, era bom ler tudo, mas até aí está bom, a iniquidade de todos nós. Quer revelação profunda que Isaías teve? Mas se você for ler o capítulo todo, você vai ver que Isaías parou aí. Isaías não falou nada do que viria depois. Isaías não falou nada da revelação do evangelho da graça de Deus. Não falou nada da justificação, redenção. Ele viu a cruz, ele parou ali, mas ele não ultrapassou o que viria depois da cruz. Ele parou por aí. Ele teve revelação? Teve. Mas o que ele compreendeu do evangelho da graça de Deus? Não havia sido revelado ainda.
Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, isso aqui, Isaías 53, é uma daquelas coisas que Jesus Cristo disse: olha, se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, olha lá, nos profetas, se cumpriu, e nos salmos. Por quê? Isaías não teve uma visão clara do que viria depois daquilo, porque se ele tivesse, ele escreveria aqui. Então todas essas coisas se cumpriram. Agora, qual o entendimento que a gente chega? Que o Evangelho da graça de Deus era uma coisa que estava oculta, era uma coisa que seria revelado depois da cruz, era um conhecimento que Deus guardou por um tempo e não podia ser revelado se o sacrifício perfeito não acontecesse na cruz, se o verdadeiro sangue perfeito não fosse derramado e se a nova aliança não fosse estabelecida. Era uma coisa que estava oculta, que a maior parte do povo do Velho Testamento não compreendeu. A maior parte daquelas pessoas que creram, que entenderam que um dia ele viria, Abraão que teve a promessa: em ti serão abençoados todos os povos da terra, Abraão parou nisso aí. Depois Paulo vai explicar que a bênção não viria através da nação toda do povo judeu. Paulo vai explicar em Gálatas que a bênção viria através de um descendente, e esse descendente era Cristo. Que a forma que Deus abençoaria todas as famílias da terra seria através de Cristo na revelação do Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Então vamos para completar isso que nós estamos falando. Colossenses, olha lá. Vamos lá, nova aliança depois da cruz. Colossenses. Isso é muito sério que eu estou te dizendo. Olha, eu sou um homem de 64 anos, gente. Eu não estou começando no Evangelho agora. Eu não estou aqui querendo te atrair para mim, para que você goste de mim, para que você venha para... A igreja não é minha, mas a turma fala assim, a minha igreja, né? Não, eu não tenho nenhum interesse nisso. O interesse que eu tenho é que você compreenda o que eu tenho compreendido pela graça de Deus. Isso queima no meu coração, eu preciso falar isso direto. Então, Colossenses capítulo de número 1, estou chegando lá, né? Estou só com a mão esquerda aqui. Colossenses capítulo de número 1, nós vamos ler ali algo interessantíssimo a partir do verso 24. Então, Colossenses 1, 24. Agora preste muita atenção nisso que nós vamos ler. Paulo vai falar um mistério que esteve oculto das gerações passadas, que eles não entenderam. Então, vamos ler o 24 em diante. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Agora presta atenção nisso. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a quem? Aos seus santos. Então olha aqui, ó. Um mistério que esteve oculto. Oculto de quem? Então Paulo olha para o passado. Paulo olha para Abraão, Paulo olha para Elias, Paulo olha para Davi, para Salomão, e diz assim: o mistério esteve oculto dos séculos e das gerações passadas. Eles foram pessoas de Deus, creram em Deus, conforme o entendimento que eles tiveram revelado naquele tempo. Mas isso que eu vou falar para vocês era uma coisa que esteve oculto, eles não enxergaram. Aquelas gerações passadas não entenderam isso, não viram isso, porque precisava o sacrifício perfeito para depois Deus revelar esta coisa que estava oculta. Não está escrito aqui, então vou ler com calma. O mistério, versículo 26, que esteve oculto. Oculto de quem? Olha lá. Oculto dos séculos e das gerações. Então, pastor, você poderia perguntar: aquelas gerações passadas, essa coisa esteve oculta deles?
esteve oculta deles. Não sou eu que estou dizendo, Paulo está dizendo. Dos séculos e das gerações, aqueles séculos que se passaram, esteve oculto deles. As gerações que viveram nesses séculos, esteve oculto deles, sim. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou, foi revelado, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os judeus ou gentios. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. O que Paulo está dizendo? Qual era a visão de Deus que eles tinham da velha aliança? Um Deus preso num lugar chamado Santos dos Santos, que para eles se comunicar com Deus, eles tinham que fazer um sacrifício, trazer uma oferta, entregar na mão de um sacerdote. O sacerdote, eles não podiam fazer isso direto para Deus, era proibido. Eles tinham que procurar uma liderança, um sacerdote, entregar a oferta na mão do sacerdote, para o sacerdote ir lá no lugar chamado santo, lugar santo, e fazer a oferta deste pecado para Deus. Eles não podiam ir direto a Deus, essa porta não era aberta ainda. Entende qual a visão que eles tinham de Deus? Um Deus fechado no lugar chamado Santos dos Santos, terrível, e que se eles falhassem, Deus mandava matar. O que Deus pôs na lei? Adulterou, vai ser apedrejado. Vai ser pego em flagrante adultério, vai ser apedrejado. Entrou na cidade de Jericó, o que vai fazer com aquele povo todo? Deus falava assim, desde os velhos às crianças, mata todo mundo. Não está lá na velha aliança. Vocês entendem ou não? Qual a visão que aquele pessoal tinha do Velho Testamento? Um Deus que desceu no monte, olha, isso é muito significativo, e tinha fogo, relâmpago, fumaça, barulho. De onde vem o pentecostalismo? Santo fogo, fogo santo. É a visão, a mesma visão do Deus do Monte Sinai, do relâmpago, da fumaça. Qual a visão que eles tinham de Deus da velha aliança? Era esta visão, meus irmãos. Mas agora, na nova aliança, através do Evangelho, é revelado o quê? Que Deus saiu daquele lugar chamado Santos dos Santos. Através do sacrifício, Deus abriu um novo e vivo caminho. Eu não dependo mais de um homem para me achegar a Deus. Na nova aliança, através do sangue, eu chego direto a Deus. Direto a Deus, é a coisa mais gloriosa. O que eles entendiam de templo no Velho Testamento? Um templo de Salomão, que tinha lá os louvores, e tinha o lugar das ofertas, dos sacrifícios, e era o lugar, a casa de oração, né? Mas era uma ofensa alguns deles pensar que Deus um dia habitaria dentro deles, anularia o templo e faria deles o templo vivo de Deus. Quantas vezes quiseram apedrejar Jesus porque ele dizia assim, sou filho de Deus? Era uma ofensa, você se faz igual a Deus, vamos matá-lo, isso é uma blasfêmia. Eles não entendiam, porque eles tinham a visão falsa do Velho Testamento de Deus. Mas agora no Evangelho isso aqui é revelado, olha, presta atenção, vou ler de novo. Verso 27, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. É um mistério entre os gentios, aqueles povos que não eram judeus, que não nasceram debaixo da lei, que não tinham nada a ver com o judaísmo. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus tem uma glória. Essa glória de Deus tinha uma esperança. Qual é a esperança? Olha a nova aliança. Que Cristo viria para dentro de nós. Na velha aliança, Deus fora das pessoas. Na nova aliança, Deus vem para dentro das pessoas. Deus vem habitar no espírito das pessoas. É totalmente diferente. Isso estava oculto da velha aliança. Mas na nova aliança, agora, a expectativa de Deus é ver Cristo em cada um de nós. Cristo em cada um de nós. Cristo habitando em cada um de nós. Deus fazendo morada, fazendo templo em cada um de nós.
Olha o que Paulo fala. Nós vamos voltar aqui. Vai lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Isso é o evangelho, o que eu estou te pregando é o evangelho. Capítulo número 3. Só quero ler este verso aqui. Aliás, capítulo número 3. Olha o que ele diz no verso 16. Não sabeis, Coríntios, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus. Olha aqui a nova aliança. Agora o lugar de adoração, o santuário de Deus, é dentro de cada um de nós. Nós somos os verdadeiros adoradores. Deus vem habitar dentro de cada um de nós. Então o santuário não é mais templo, não é mais construção, não é mais parede. Tudo mudou. Na nova aliança, uma coisa que estava oculto deles, oculta. Não sabeis que sois santuário de Deus, olha lá, e que o Espírito de Deus habita onde? Aonde é que habita o Espírito de Deus na nova aliança? Habita em cada um de nós. Nós somos o verdadeiro santuário de Deus. Deus veio para dentro de cada um de nós. Na velha aliança isso era uma blasfêmia. Mas na nova aliança, Deus vem habitar em cada um de nós. O Espírito de Deus habita em cada um de nós. O Espírito de Jesus Cristo habita em cada um de nós. Volta lá para Filipenses. Volta lá. Aliás, Colossenses. O mistério que esteve oculto. Oculto de quem? Eles não entenderam nada disso. Não entenderam nada disso na velha aliança. Eles chegaram até a cruz e pararam. Vou ler de novo. O mistério, Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em você, Deus em nós, esperança da glória. Deus tem uma glória e essa glória tinha uma esperança. Qual era? De ver Deus em cada um de nós. E isso só acontece depois da cruz. Isso só é possível depois da cruz. Então isso que eu estou te dizendo era o evangelho que não era conhecido e não havia sido revelado nas gerações passadas. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo do número 2, volta aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos ver a sabedoria que Paulo estava pregando. Olha, Paulo está falando justamente disso. Verso 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduz a nada. O que Paulo está dizendo? Olha, o que eu estou pregando para vocês, eu estou expondo uma sabedoria para vocês. Eu estou entre os maiores religiosos, os experimentados. Só que a sabedoria que eu estou expondo para vocês não tem nada a ver com a sabedoria dos poderosos religiosos desta época. Essa sabedoria que eles têm se reduzem a nada. Eles não entendem nada daquilo que eu estou expondo, essa sabedoria que eu estou expondo. Ele continua dizendo: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Outrora, em outro tempo, no passado, estava oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Que sabedoria é essa que Paulo está expondo, que esteve oculta? O conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Paulo era um pregador do Evangelho da graça de Deus. Essa sabedoria, esse conhecimento do Evangelho estava oculto daquelas gerações. Eles tiveram revelações do Cristo que viria até a cruz. Agora Cristo na cruz está dizendo o quê? Se cumpriu, se consumou tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Depois do sacrifício perfeito, agora Deus vai levantar o apóstolo Paulo e vai revelar esta coisa que estava oculta do passado. Está tudo escrito aqui, eu não estou inventando, está escrito aqui.
Verso 27, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, o qual Deus preordenou desde a eternidade passada. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Então ninguém conheceu. Vocês entendem isso, meus irmãos queridos? Estava tudo oculto, esse conhecimento do Evangelho estava tudo oculto. Paulo está dizendo, não me envergonho do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Continua a leitura, olha lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo, como você ficou sabendo? Lembra que Paulo disse, o Evangelho que eu aprendi, não aprendi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo explica, verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Olha, presta atenção no verso 9, vamos voltar um pouquinho, olha os nossos sentidos aqui, olhos, ouvidos, quando ele fala penetrou em coração humano, são as emoções humanas. Então ele está dizendo que olhos, ouvidos, emoções humanas não têm capacidade de captar essas coisas, nem penetrou no coração humano essas coisas que Paulo estava dizendo. Se não for por revelação, a pessoa nunca vai compreender esse leitinho que a gente prega. Agora ele fala no verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora vem o ponto principal, verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que eu recebo o Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, como? Pagando preço, fazendo voto, fazendo sacrifício, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, na nova aliança, nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos aquilo que o ouvido não conhece, as emoções não conseguem conhecer, o homem atraído pela vista não consegue conhecer, não penetrou em coração humano, é oculto, mas Deus revelou como? Pelo Espírito, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado como? Aqui está, dado de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tudo isso estava oculto, mas é através de Deus, Ele abre o entendimento, através do Espírito que nós recebemos. Então aí nós vamos conhecer o que por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Como que nos foi dado? Tudo isso estava oculto, essa sabedoria estava oculta dos séculos das gerações passadas. Vocês estão entendendo? Então, quando Paulo recebe a revelação, vamos lá, são versos que a gente ouve, lê sempre. Gálatas, vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1. E nós vamos ler aquilo que sempre lemos. Primeiro ele diz, porventura, no verso 19, aliás, verso 10, Gálatas 1:10, isso é significativo. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Agora, olha aqui, ó. Ou procuro agradar a homens? Então, você vai entender isso. O Evangelho da graça de Deus não agrada a homens. O Evangelho da graça de Deus, quando pregado, ele revela o sistema religioso evangélico que escraviza. O Evangelho da graça de Deus, quando compreendido e pregado, ele expõe tudo que é as falsas doutrinas trazidas da velha aliança e tidas como o verdadeiro evangelho, sendo que é falso evangelho. O evangelho verdadeiro, quando pregado, ele expõe os falsos profetas, expõe uma igreja organizada que está fundada na velha aliança,
expõe tudo isso. Quando eu compreendo o evangelho da graça de Deus, eu compreendo aquilo que não é evangelho, que se prega e se faz muito no meio da igreja evangélica. Por isso ele diz: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não poderia ser, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O evangelho que ele anunciava, nós vimos isso, como que ele aprendeu o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. A sabedoria que eu estou expondo foi por revelação. O evangelho, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Está com paciência aí? Então alguém perguntaria: mas pastor, ele não foi lá procurar Pedro e falou: Pedro, me ensina aí sobre o evangelho? Não. Pastor, ele não foi lá procurar Tiago, já era apóstolo antes dele, falar assim: Tiago, me ensina aí sobre o evangelho? Não. Ele não foi procurar João, o apóstolo do amor, que na ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus. Jesus falou: é esse que põe a mão comigo no prato, esse que vai trair, né? Ele não foi procurar João para ter umas aulas com João. Não, olha, todos esses participaram do ministério de João Batista, depois pegaram o gancho no ministério de Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, o evangelho não está revelado, então eles trazem na mente toda aquela mistura de João Batista com os milagres, com os batismos de João Batista. Eles não foram ensinar Paulo nada. Paulo fala: não aprendi de homem algum. Meu Deus, quando vamos entender isso? Quando isso vai se abrir no tempo do fim? Esse vai ser o avivamento. As pessoas falam assim: o avivamento, eles pensam que o Espírito Santo vai descer nelas, e elas vão, e aí vai soltar uma palavra, milhares vai se converter. Eles estão esperando o avivamento assim. O verdadeiro avivamento é quando Deus abrir os olhos para entender a nova aliança. É isso que vai queimar o coração das pessoas. Não é mais aquele Pentecostes que já passou. É o entendimento da nova aliança, do que aconteceu na cruz. É o avivamento da cruz. É isso que é o avivamento que está para vir. Não aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo apareceu várias vezes para Paulo, e foi com cuidado, que nem um pai que educa uma criança. Não desabou 100% da revelação na cabeça de Paulo, foi revelando parte por parte. Paulo teve um período de silêncio no começo do ministério dele para ouvir essas coisas. Então ele não aprendeu de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Vamos ler de novo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não aprendi. Olha o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então isso, meus irmãos, é isso. É isso. Antigamente, quando eu não entendia essas coisas, dava uma ansiedade de querer fazer as pessoas entender. Então você lutava, né? Aí você vai ver Paulo falando para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, né? Fora do tempo. Mas Paulo está dizendo isso por quê? Porque Timóteo era um jovem pastor e a falsa doutrina tinha entrado lá. Então Timóteo tinha que trabalhar, falar a verdade para derrubar a falsa doutrina, para destruir a falsa doutrina. Então aquela preocupação, todo mundo tem que entender. Você descobre: não tem mais como eles entenderem. Por isso que eu falo, eu sou uma voz e nada mais que isso. E uma voz tão fraquinha, coitado, né? Tão insignificante. Mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. Então é só por revelação que a pessoa vai entender essa conversa que nós estamos tendo. Não vem de homem. É só quando Deus abre o entendimento, Deus sabe a quem. É que nem uma árvore que produziu muito fruto.
Eu tinha uma mangueira em casa, nem existe mais isso quando eu era criança. Ela era tão grande, tinha 10 metros de largura o terreno da casa do meu pai. E ela ficou tão grande, aquela mangueira, manga coquinho. Você gosta de manga coquinho? É a mais gostosa que tem. Só que tem muito fio, engancha no meio do dente, né? Mas é uma delícia. Aquela mangueira, eu lembro que estava cheia de fruto, mas estava tudo verde, tinha cada caixa enorme. Os galhos dela faziam até assim. Agora aquilo ia amadurecer. De vez em quando a gente olhava na ponta de uma manga, olha lá que ela já está ficando amarelinha, vamos catar que está amarela por dentro. Garoto com uma vontade louca para comer aquelas manguinhas. E o fruto ia amadurecendo aos poucos, não é? Quando o fruto estava maduro, era colhido. Então nós estamos semeando o Evangelho da Graça de Deus para todos os lados. A mangueira está aí, tudo verdinho, mas vai amadurecer. O fruto maduro vai aparecer. Quantas vezes bate um desânimo no coração? Eu não sou um super-homem. Eu não sou super-homem, não é? Ainda mais nessa época da pandemia. Fiquei com a igreja fechada há tanto tempo. Os meus companheiros de anos de amizade, todos desapareceram, deixaram a igreja. 70% foi embora da igreja. Eu não sei nem porquê. Não sei nem se estão falando bem ou mal de mim. Não quero nem saber mais. Não me interessam essas coisas, não é? Então, eu sei que o fruto maduro vai aparecer. Se não for aqui, vai para outro lugar. Entende? Mas ele aparece, a coisa está verde, mas que vai começar a pingar um fruto maduro aqui, um ali, outro aqui, outro lá, outro aqui. Vai aparecer. E a colheita é com Deus, não é comigo. Eu não estou nem preocupado em ver, mas eu sei que vai. Então, esse fruto maduro são aqueles que vão recebendo a palavra, e Deus vai revelando, são os chamados segundo o propósito de Deus, são os predestinados, são aqueles chamados que amam a Deus, é a lavoura de Deus, é a colheita de Deus, eles vão aparecer. Isso é indestrutível e infalível. Eu sei que isso vai acontecer. Você sabe disso também? Vai acontecer. Isso vai acontecer. A obra é de Deus. Então, não aprendi de homem algum. Uma vez, não deveria falar essas coisinhas, mas vou falar para você. Eu estava na sala de casa sozinho, não é? E eu fiz uma oração assim. Falei, Deus, abre meu entendimento, Deus. Eu não sei nada, não sei muitas coisas. Me abre o entendimento. Eu abri ali em Efésios capítulo 1 e falei assim, me concede espírito de sabedoria, de revelação. Abre o meu entendimento. Fiquei ali uma meia hora em silêncio, falando assim com Deus, porque eu não sou pessoa de ficar pedindo coisa para Deus. Eu sou uma pessoa conectada a Deus em silêncio, que quando eu vou orar, eu adoro Ele e fico quieto. Aí no meu espírito vai conversando com Ele. Ele me leva para caminhos que eu nem imaginava. Se eu fosse falar, não era o que ele queria ouvir, era o que eu queria falar. Então eu acordo bem cedinho e fico conectado com Deus, sabendo para que lado vou, qual verso. Às vezes eu falo, Senhor, eu acho que eu vou pregar isso. Aí Ele ilumina ali, não é nada disso. Tira isso da tua cabeça, isso é coisa da tua cabeça. Fala aquilo, não é? Então quando eu pedi para Deus assim, abre o entendimento, eu não sabia que estava orando. Eu não sabia. Depois, no decorrer dos anos, Ele foi abrindo. Eu aprendi isso. É só por revelação. Não aprendi de homem algum, mas foi por revelação. E depois de muitos anos, nós estamos começando agora a entender o Evangelho da Graça de Deus. E a coisa é extremamente profunda. Então vamos terminar onde nós começamos. Vamos lá. Romanos capítulo 1, lembrando a você que para mim entender claramente o Evangelho, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Por isso que nós estamos trabalhando nesta carta e pretendemos ficar esses primeiros 6 meses só falando sobre isso. Então, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? Paulo está rodeado, a nação toda de judeus é contra ele. Falamos isso na live passada.
Toda a liderança religiosa quer matar ele. Ele é tido como um falso pregador que quer destruir o judaísmo, quer destruir a nação dele, destruir a religião da nação dele. Está todo mundo enfurecido. Nós falamos que ele foi preso, ele apanhou, ele passou por um monte de coisa. Então ele está cercado de uma enorme adversidade, mas ele fala: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus. E ele continua: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e nós vamos falar isso, de fé em fé, não é uma coisa assim. O Evangelho da graça de Deus precisa ser aprendido. Esse fé em fé, eu sei um pouquinho hoje, aí eu vou estudando a palavra, vou ouvindo a pregação, aí eu vou entrando, eu vou saindo da circunferência do quebra-cabeça, eu vou tomando posse das outras verdades. Então a minha fé vai crescendo, eu vou tendo mais compreensão, eu vou evoluindo, a minha fé vai se tornando madura e destrutível, de fé em fé, como está escrito. Aí ele vai lá na velha aliança. Como é que o justo, aquele que recebeu a justiça de Deus, ele vai viver? Ele não vai viver pela fé do pastor, da missionária, do líder dele. Ele vai viver por meio daquilo que ele acredita. A tua vida vai ser a informação que você tem do Evangelho e aquilo que você acredita. Fala assim, amém. Então vamos terminando esta palavra por aqui, em nome de Jesus.